Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? A gente está no meio de uma eleição indireta para um presidente tampão, um presidente que vai assumir o clube até o fim de 2026, quando encerraria a gestão Augusto Melo. Augusto afastado e agora impeachmentado oficialmente, né, pela Assembleia Geral e também pelo Conselho Deliberativo, fora do clube, que deve até se pronunciar nos próximos dias, não sei se nessa quarta-feira, talvez. Ele ainda se defende, ele ainda entende como uma eleição inconstitucional, pela maneira como aconteceu, porque entende que ela foi presidida por um membro da oposição, no caso, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que declaradamente é oposição realmente ao Augusto Melo, e ele entende como não imparcial esse movimento, né? Ele entende como parcial. E está buscando os seus direitos e tudo mais, mas o fato é que nesse momento ele está impeachmentado. Dentro de um trâmite legal, o Conselho Deliberativo marcou para o próximo dia 25, segunda-feira que vem, as eleições indiretas, que é quando o Conselho, apenas o Conselho, elege esse novo presidente até o fim do mandato, até o fim de 2026, para aí depois, sim, apenas depois ocorrer uma nova eleição nos trâmites legais, né, com o sócio-torcedor podendo votar, né, e aí elegendo um próximo presidente para o próximo triênio. Nesse momento, o Osmar Stabile é o presidente em exercício, mas é um candidato. Ele se colocou como um candidato e ele pode muito bem permanecer. Ou ele pode ser derrotado dentro do conselho, e aí fica muito difícil da gente tentar entender quem será eleito, porque, claro, quando vai para o voto popular, né, quando vai para o sócio torcedor, a gente tem apenas um termômetro das ruas, da rede social, mas a gente também não sabe o que vai acontecer agora no conselho, menos ainda, porque ali tem muito mais a ver com alianças políticas, com interesses próprios, do que muitas vezes por um critério técnico, por um clamor, enfim, não tem como a gente saber quem vai ser eleito. Tem outros candidatos aí que estão se colocando, mas o primeiro a registrar a candidatura foi André Castro. Ele já vinha, digamos assim, já tinha um rumor no bastidor de que ele iria se candidatar, e ele registrou a candidatura nessa terça-feira. O GE fez uma entrevista através do Bruno Cassucci, que é setorista lá do GE, vocês devem acompanhar, muito bem informado, uma entrevista muito boa, porque ela foi esclarecedora. E eu tratei de fazer um resumo aqui para vocês, dando crédito bacana aí pro Bruno e pra galera do GE, porque, cara, se trata de um negócio diferente. Ao mesmo tempo que eu preciso informá-los de onde vem o André Castro, de que movimento político, da onde que ele surge, de onde vem esse cara que promete ser um salvador do clube. Vamos lá. E é para que vocês entendam. Eu estou fazendo esse vídeo até porque não vai influenciar em nada a eleição, porque você que está aí do outro lado não vai poder votar. É uma eleição ainda indireta. Mas ele está colocando algo que talvez mexa com o torcedor, aí sim a cartada dele é mexer com o ambiente torcida Corinthians, mesmo que não tenha o voto direto e prático nesse momento, tem o clamor, né? Tem o barulho que pode ser feito no lado externo. E talvez, obviamente, mexer com os conselheiros também para essa eleição. O André Castro, ele tem 46 anos, 25 anos trabalhando no mercado financeiro. Então ele trabalha em corretoras, em bancos e tudo mais. Hoje ele trabalha numa corretora. Inclusive, já se afastaria do seu escritório, né, das suas atividades profissionais, para se dedicar totalmente ao Corinthians, caso ele seja eleito. Ele está com uma ideia de trazer parceiros para o clube para estancar a sangria do que o Corinthians vive hoje. E é um cara com expertise nesse tipo de negócio. É um cara com expertise no mercado financeiro. O Corinthians precisa de soluções financeiras no momento que vive. Ele anunciou que na próxima quinta-feira ele deve, numa entrevista coletiva, anunciar um banco que será o principal investidor da sua campanha, da sua gestão. Além desse banco, tem outras instituições. Ele fala numa marca de mobilidade, num grupo de hospitais e também numa faculdade, em várias instituições de ensino, que são marcas que estariam associadas ao Corinthians
e que, expondo as suas marcas dentro dos espaços que o clube tem disponível, e aí isso vai desde naming rights até marca de camisa, até produtos licenciados, de que o torcedor possa se engajar dessa maneira, tendo descontos, inclusive, e essas marcas, evidentemente, usando a marca maior, que é a do Corinthians. Foi questionado até em determinado momento do porquê esse banco e outras instituições não se interessarem pelo modelo de SAF. Porque, poxa, os caras vão investir uma grana tamanha, mas não vão ter poder de decisão. E aí o André ele entende que a marca Corinthians é o grande X da questão. É o grande aspecto sedutor desse caso. E de que inicialmente as conversas estavam até no sentido de um investimento de R$1 bilhão, o que já, convenhamos, trata-se de um grande valor. Depois, ele foi entendendo a necessidade do clube e passando, né, para esses parceiros as necessidades, né, de todas as maneiras, e eles chegaram no valor de $1 bi. E aí estamos falando de R$5,5 bilhões. Gente, esse é um valor que, assim, quita a dívida do Corinthians, resolve as dívidas a curto prazo e também, evidentemente, quita o principal problema e entrave do clube há mais de 10 anos, que é o seu estádio. É o Alex Brasil, o maior culpado. O executivo da base, que acompanha a base, tem um destaque na base, não sabia do contrato do menino. E outra coisa, o Corinthians, infelizmente, e a gente tem que parar com essa conversa também, de que se eu der um aumento para esse aqui, eu vou ter que dar um aumento para ele aqui. Não tem essa, meu irmão. Até porque a base do Corinthians é uma vergonha. A base do Corinthians, meu amigo, é sucateada. A base do Corinthians está largada. Nós pagávamos lá para aquele... Como é que chama aquele uruguaio lá, perna de pau? Me ajudem aí, vocês. Hein? Vocês estão aqui para quê também? Hein? Me ajudem aí. Como chama aquele... Eu sempre esqueço lá daquele uruguaio perna de pau lá que contrataram para a base do Sub-20. Sub-20? Acho que era Sub-20 ele. Depois vocês... gente, vai deixando o like aí, tá? Vai deixando... Delgado, isso mesmo. Delgado, né? Deu gado mesmo. Deu gado, né? Só pode. Por quê? Pagavam 20 mil para ele, velho. Não jogava nada, meu irmão. Aí você vai pagar 6 pro Furquim, que o salário dele era 6, 7, 8, né, em 3 anos. Era 6, 7, 8. Aí você paga 6 pro cara que você vê que é uma promessa, e você paga 20 pra um perna de pau que tá chegando agora. Entendeu? O camarada tá chegando agora. Aí você tá jogando com ele, o cara não consegue matar uma bola. O cara ganha 20 mil, tu ganha 6. Ah, velho. Tudo errado, meu irmão. Tudo errado. Tá todo mundo... Porque assim, quando acontece uma coisa que é fora da curva, que foge um natural, alguém errou. E uma pessoa só não erra, né? Nesse caso, meu irmão, errou todo mundo. Entendeu? É o novo Soares. Cara, é tão bom, velho, estar sempre do lado certo, bem informado e atento com tudo. Quando saiu essa matéria que ele era o novo Soares, eu vim no meio. Tô nem aí quem escreveu. Quero que se exploda o mundo. Entendeu? E também, meu irmão, corporativismo nessa minha profissão, esquece, né? Profissão mais do que corrompida. Como tantas outras também. Agora, quando saiu essa matéria que era o novo Soares, quem é do canal aqui pode falar, se lembra ou não lembra. No dia que saiu a matéria, eu falei, meu irmão, não joga nada. Eu fiquei sabendo que não joga nada. Não caiam nessa de novo Soares, novo Cavani. Entendeu? Aí agora o Corinthians vai e renova com o Gui Amorim. Renova não, né? Atualiza o contrato porque o Corinthians só deu o reajuste. De 6 mil passou, de 7 mil passou a ganhar 25 mil. Até no almoço café ontem eu trouxe uma informação que não era minha, né? Ia renovar no profissional com 40 mil, né? E à tarde eu acabei apurando que não, antes do Corinthians divulgar, eu soltei em primeira mão no Blend, que o jogador, na verdade, fez o contrato na base, o Gui Amorim, de 6 mil passou a ganhar 25 mil. E o Nicolas, que ninguém deu ainda, que o Corinthians ainda não divulgou, eu já informei para vocês desde ontem, tá? Estou informando. Também atualizaram o contrato dele. De 6 mil, vai passar a ganhar 25 mil. São moleques de 17 anos, a base, né, vai ficar infracionada? Vai. Mas é o futebol, velho, né? Como diria como o Andrés gosta de falar, futebol como que é? Futebol é caro, né? Futebol tá caro, chato e perigoso. Meu irmão, a gente, né, você pode fazer qualquer crítica em relação ao Andrés, mas dessa ele tá certo. Futebol tá caro, chato e perigoso. O futebol cada dia que passa tá mais perigoso, não é? Então, o Corinthians renovou com o Gui Amorim, renovou com o Nicolas, né? Como diz a Priscila, eu entrei nesse assunto porque ela falou que foi a notícia boa, né? Muito obrigado aí a 2 mil corintianos já com a gente nesse almoço
com a Fiel, ao vivaço, tá? Né? Ao vivaço, vai deixando seu like aí, vai chegando, entendeu? Verdade, Samir. Você falou mesmo ainda, falaram mal de você. Falaram mal de mim na época, eu lembro, entendeu? Então, assim, por que o Corinthians se lascou no caso Furquim? Vamos na essência. O Corinthians se lascou no caso Furquim porque o Corinthians só vive de presepada. O maior culpado de tudo que aconteceu não é o Bahia. Não é o Bahia. Entendeu? São traíras. Lógico. São traíras. Mas o maior culpado é o próprio clube. É o clube, porque o clube permite que trabalhem pessoas desse nível na base. Sabe, o futebol tem que ser mais profissional. Chega de colocar ex-jogador que fica se encostando no clube, sabe? Porque não se prepararam, não fizeram nada na vida, não pensaram em nada depois que pararam de jogar, entendeu? Pra ficar lá na base, lá, enfim. Vou até parar por aqui. Por exemplo, o zagueiro Felipe. O zagueiro Felipe saiu do Corinthians, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Porto, né? Jogou no Nottingham. É um jogador que se preparou para parar. Ele parou com 34 anos. Ele parou, já estava construindo, já estava trabalhando com construção já. Estava fazendo casas, né, de alto padrão e vendendo. Entendeu? O cara, meu irmão, ele não vai ficar lá mamando na teta do Corinthians. Sabe? Então a gente tem que parar, né? E vocês ficam pagando pau aí. Tá na minha seleção de maiores jogadores do Corinthians, meu irmão. Não, conta pra mim o que faz fora de campo. Salve, fiel corintiana. E o seguinte, gente, o Fábio Soldado aí continua com risco aí de demissão, né? Até porque, como a gente sabe aí, né, o time não contratou quase ninguém mesmo antes do transfer ban, né? Então, a maior parte aí da diretoria, nos bastidores aí, tá sem confiança em relação ao trabalho dele. Tá? Nesse momento, eu não acho que ele seja o maior culpado, tá? Até porque não foi culpa dele o transfer ban, por exemplo, que é o que está bloqueando agora os reforços no momento, né? Mas ao mesmo tempo, como o Samir Carvalho falou, o Alex Brasil ele é o maior culpado, porque ele é o cara que ficou responsável pela base e deixou acontecer todos os problemas ali, né? Deixou chegar a esse ponto aí, junto com o Chicão, por exemplo, né? Então, para mim, o maior problema do Timão hoje é a base, né? Não sai nenhum jogador bom de lá e quando sai, chega um outro time, paga a multa rescisória pífia, né, de 14 milhões e leva o jogador. Então, para mim, o maior problema é a base e não o Fábio Soldado, né? Mas ele tem problemas sim.